Olá, mulheres. Esta é a leitura do dia 18 de 365 dias. Vamos juntas? Hoje vamos iniciar nossa leitura no livro do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 37, do verso 1 ao capítulo 38, verso 30. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhavam os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam mais falar dele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês os rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinarmos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim, o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando todo o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um dos animais selvagens o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: Não derramem sangue. Jogue o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao seu pai. Mas, logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façam mal, pois é nosso irmão, é nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito.
Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: O rapaz não está mais lá. E agora? O que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica de sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com esse recado: Achamos isso, veja se é ou não a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. O animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Aconteceu, por esse tempo, que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, e Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: Tenha relações com a mulher de seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: Continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas em Tima, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: Eis que o seu sogro está a caminho de Tima, para tosquear as ovelhas. Então ela tirou suas roupas de viúva e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: O que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: Eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: Você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: Que garantia posso deixar com você? Ela disse: O seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relação com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto no caminho de Enaim? Responderam: Aqui não havia nenhuma prostituta cultural. Então voltou a Judá e disse: Não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: Que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passado quase 3 meses, foram dizer a Judá: A sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: Tragam-na para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro:
Eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: Veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: Ela é mais do que justa, porque não dei a ela selar, meu filho, e nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: Como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. E depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Vamos ler agora o livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 12, do verso 22 ao 45. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o filho de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos são juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? É só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém disser contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo, como essa geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Na sequência, vamos ler o livro de Salmos, capítulo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio.
Diga ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, e estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Para finalizar, vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 3, versos 27 a 32. Não deixes de fazer o bem aos que dele precisam, e estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo: vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém, se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Amém. Finalizamos hoje a leitura por aqui. Eu sou a Jaqueline e foi uma honra fazer essa leitura junto com você. Tenha um bom dia.